Olá, todo mundo me ouvindo agora? Alô? Ah, professor, agora sim, voltou. Então, então, parece que eu estava sendo ouvido, mas você Mas, não. exato, exatamente isso que Então, aconteceu. eu É, estava contando que então, essa atividade musical, hoje, para mim, ela está incorporada no meu cotidiano e é uma atividade de entretenimento e de descobertas cotidianas. Isso é que é fantástico. Como eu falei, vou repetir, né? Você pega uma obra de Beethoven e de repente você chega num trecho e depois que você consegue tocar alguma coisa, reconhecer, mas isso é um fundamento de jazz. Ou seja, esses grandes compositores, né, eles deixaram uma herança fantástica realmente para a vida toda. ah, Tem coisas muito modernas. Então, voltando à história do piano, quando eu comprei um piano bom e foi um ótimo investimento, ele já está pago, porque como eu toco todos os dias, em média 1h30, 2 horas, isso já se pagou e é uma coisa muito boa para mim. professor, e ainda esse ano temos comemoração dos 250 anos de nascimento de Beethoven, né? É verdade. E eu sou apaixonada por Beethoven. Quem me conhece sabe disso. Aliás, eu acho que a gente já conversou sobre esse assunto no passado. E o Beethoven tem, se não me engano, 32 sonatas para piano, não é isso? Tem 32 sonatas para Cinco, piano. cinco concertos e 9 sinfonias. É fantástico. Eu tenho alguns especialistas aqui. Eu tô louca para conversar com o Irineu Perpétuo. Ele é um jornalista especializado em música. Não sei se o senhor conhece. Inclusive, ele fala muito na cultura. E eu até acho que já lhe contei essa história. Ele fez um. Eu tive um curso com ele sobre Wagner. E eu amei. E ele é um grande especialista. Ele só faz isso, ele vive disso, inclusive. E eu falei para ele, Irineu, meu sonho é fazer uma entrevista com você no dia 16 de dezembro, que é o dia que, na verdade, não é o dia do nascimento de Beethoven, né? É o dia que ele foi batizado, porque eles não sabem até hoje qual é o dia que realmente ele nasceu. Então, tem essas histórias, tem muitas outras histórias. Eu cresci ouvindo Beethoven, então eu sou muito suspeita e fico apaixonada quando eu vejo alguém assim estudando Beethoven, porque realmente quando a gente vê quem foi esse compositor e a história de vida dele, né, que eu acho fantástico, é bárbaro assim, é É, inspirador. realmente são coisas, são maravilhosas, elas são sutis, são divertidas. Eu acho que isso é o ponto importante. Quer dizer, você e de você perceber que as peças podem ser muito divertidas, né? E como eu estou muito interessado, eu vejo muita coisa no YouTube. Eu gosto muito do YouTube. Então eu assisti uma masterclass do Daniel Barenboim. Ele fez uma série de classes, aulas magnas na sala de concertos de Chicago, alguns anos atrás. E um primeiro aluno que foi lá conversar com ele simplesmente foi o Lang Lang, que hoje é Sei, um dos maiores sei, pianistas do mundo. é, E o Lang Lang era mocinho, né? Então tem dois pianos na sala, o Lang Lang vai e toca uma das sonatas de Beethoven, né? Com aquela velocidade dele, o Barenboim do lado, realmente servindo de auxiliar, virando as páginas da partitura, alisando as páginas para que o Lang Lang pudesse tocar. Lang Lang toca, é aplaudido, Barenboim aplaude também, elogia e diz: Você toca muito bem,
Mas vamos ver o seguinte na sua interpretação. Então, ele está sentado, imagina, olhando, vou ficar aqui de perfil só para tentar imitar um pouco, ele falando com o Lang Lang, olhando para o Lang Lang e põe a mão assim no dele e diz: Você tocou assim, mas deveria tocar assim. Sem olhar para o piano, ele interpreta como Lang Lang e depois dá sugestão de nova interpretação. Sim. E aí o interessante é ver esse tipo de comentário, quando eu falo da sutileza da música, né? Porque para mim o que o Lang Lang tocou estava absolutamente perfeito. Mas você pega alguém como um Barenboim, ele percebe coisas e consegue traduzir, né? Te explicar, e que isso te ajuda no. Eu sou um mero estudante, né? Mas essas observações vão te ajudando e vão ajudando nesse processo de entretenimento. Sim. É. Então eu espero realmente Ah, que pô, maravilha. ter a música aí com um nível de importância grande, como a psicanálise também é extremamente importante. Fantástico. Não, a psicanálise, a internet das coisas e o piano. É o trio. A internet das coisas é a minha atividade técnica. Hoje a internet das coisas já foi microeletrônica, isso muda, né? Eu insisto, a internet das coisas, ela não é importante. Olhada sozinha, para mim, ela de fato não é. E dentro desse universo de internet das coisas, sim, há problemas tecnológicos interessantes, curiosos. Mas eu considero a internet das coisas, toda essa atividade tecnológica, se ela não se subordina aos aspectos não tecnológicos, não faz sentido nenhum. É, Portanto, eu não a priorizo, apesar é. dela me tomar muito tempo. Eu imagino. Eu imagino. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E, professor, então a vida na Espanha está melhor que no Brasil, né? Para mim, sim. E essa resposta só pode ser dada em nível individual, né? Porque Claro. cada um é que sabe o que gosta, o que pretende. A minha mudança para cá cumpriu uma série de objetivos. Eu tenho uma vida muito boa, mas ela é muito boa para mim. Quer dizer, quais são as coisas que eu valorizo e tenho aqui? Por exemplo, uma coisa para mim muito importante: eu não tenho carro. O que eu tenho é não ter carro, porque eu não preciso. Eu ando de ônibus, ando de trem, de metrô, tenho transporte público. A outra coisa que é importante, em tempos normais, nós não estamos em tempos normais, posso andar a pé de noite, sem medo. Tenho segurança. Eu estou numa cidade muito acolhedora. Acolhedora é que você vê que as pessoas te dão atenção, te tratam bem. A Naila define muito bem que nós temos um cotidiano ameno. E, então, isso para mim tudo tem muito valor. Sim. A vida aqui é mais barata do que em São Paulo. É muito mais barata. Então, nas coisas que são importantes, só para fazer uma comparação e fazer uma comparação, eu espero que seja compreendida, né? O salário mínimo no Brasil é da ordem de R$ 1.000. O salário mínimo na Espanha é da ordem de 1.000 euros. Então podemos dizer que esses salários mínimos são iguais em termos que são 1.000 unidades monetárias. Para eu andar de metrô e atravessar Barcelona,
eu vou gastar, arredondando, €1. Se você for atravessar São Paulo usando ônibus e metrô, você vai gastar em torno de R$ 7 a R$ 8. Portanto, o transporte público de São Paulo é de 7 a 8 vezes mais caro do que o transporte público aqui na Espanha. Olha, é. E se você comparar supermercado, tudo que compõe a nossa vida, seguro, saúde, etc., a vida aqui é muito mais barata. Muitíssimo mais barata e te oferece essa condição de ter acesso às Ah, professor, coisas. o acesso, imagina, a gente sabe o preço do vinho aqui no Brasil e o preço do vinho aí em Portugal, na Espanha. A gente que gosta de tomar vinho, a gente sabe disso. O Brasil é um papo à parte. Então é isso, eu mudei para cá já faz muitos anos. Para mim foi uma boa mudança. Estamos realmente muito contentes aqui. Eu não perdi o vínculo com o Brasil, me considero ainda professor da USP, tenho as ligações, tenho o interesse, mas do ponto de vista da vida pessoal, o que eu tenho aqui hoje é melhor para mim. Me sinto bem, tranquilo, seguro. Ah, que E, bom. e a mudança é definitiva. Ah, que ótimo. Ah, professor, que ótimo. Foi muito boa a conversa. Eu acho que era bem por aí. Fazendo um resumo, porque eu acho que teve umas falhas, mas a gente conversou sobre as eleições, sobre o Dia Mundial da Gentileza, sobre o curso de internet das coisas, sobre o seu livro, que eu não sabia que já estava esgotado. Quer dizer, sabia que estava esgotado, mas não sabia se já tinha algum outro lançamento, enfim. Tem alguma perspectiva de ter outro lançamento ou não? Acho que nem vale a pena, porque ele precisaria ser atualizado, ele tem uma parte Imagina. básica que é válida, mas como estamos falando de tecnologia, os domínios de aplicação evoluíram, isso precisaria ser refeito, então essa parte de projeto tal já está desatualizada. Não vai ter um relançamento porque precisaria que eu escrevesse. E como eu prefiro hoje estudar Beethoven e comunicações óticas, não vai ocorrer. Tudo de bom. Acho ótimo isso, ótimo, porque eu também. É que nem a Sala São Paulo, né? Não sei se você lembra, naquela época que eu estava na fundação, eu não saía da Sala São Paulo. O professor Newton também, a gente ia muito, encontrava com ele. E eu levei sempre muitas pessoas na Sala São Paulo, né? Quem me conhece sabe, assim, eu já levei. Até minha avó, quando estava viva, a gente colocou ela numa cadeira de rodas, fizemos visita guiada. Visita guiada na Sala São Paulo é fantástico. Não sei se você chegou a fazer, mas a visita Não. guiada na Sala São Paulo custa R$ 5 e é um dos melhores programas de São Paulo, porque quando eles mostram a sala, a construção da sala naquele espaço, eles mostram também a história de São Paulo, aquela parte do café, embarcando nos trens. Então, assim, a Sala São Paulo como construção, do lado daquele terminal de trem, e a gente dentro, a gente enxerga que aquilo é super bem feito, porque o problema de acústica foi resolvido de uma forma muito competente, né? E aquele forro que se move de acordo com a acústica da música que estiver tocando. Então, a Sala São Paulo, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Então, assim, É, isso é verdade. Eu, quando estava no Brasil, eu fiz assinatura da orquestra da USP, né? E então eu frequentava, ia pelo menos uma vez por mês, ver as apresentações, tinham ótimos festivais. Eu concordo, a Sala São Paulo é um ponto de destaque na cidade. É uma pena a localização, né? Porque é perigosa, sair de lá à noite é complicado, mas sem dúvida nenhuma é um ponto de destaque da cidade.
Sabe que quando começou a pandemia, professor, eu e a minha mãe aqui em casa, uma das coisas que mais ajudou a gente foi esse gosto pela música, por essas artes, pelo teatro. Porque logo que começou a pandemia, o Bolshoi abriu várias óperas, vários balés, teve um grande evento mundial na área de piano, não sei se você chegou a assistir, foi fantástico. Vários pianistas, uns tops do mundo, cada um, sabe, fazendo uma apresentação da sua própria casa. Aquela portuguesa, a Maria, esqueci o nome dela, Maria João, que mora em Portugal. Então, assim, cada lugar maravilhoso, cada obra, cada apresentação, a gente ficava assim só contando, sabe? Aí eu ficava direto na internet olhando o que vai ter, o que vai ter, o que está liberado, o que não está. Porque isso ajudou a passar assim, os primeiros tempos assim de pandemia. Isso foi fantástico. A música tem esse poder, né? Então, e, e ainda mais hoje em dia, no pensar que a gente está nos 250 anos de Beethoven, eu sempre brinco que ainda bem que eu sou DB, né? Que é depois de Beethoven. Eu não sou AB, antes de Beethoven. Eu fico imaginando que quem nasceu antes de Beethoven não conheceu aquela obra fantástica. Mas pode ter conhecido o Bach. Pode ter conhecido Bach. Mas muitas das pessoas nasceram muito antes, né? Por exemplo, Idade Média passou, não Sim, tem conheceu. obras fantásticas ao longo da história toda. É, Isso precisa. Isso é uma coisa que eu já deveria saber, mas está se tornando mais claro agora em relação à música, que é extremamente importante, eu considero extremamente importante, expor as crianças à música erudita, não forçá-las, é expô-las para justamente para que elas possam ter o conhecimento e decidir, eu gosto ou eu não gosto. Porque se você não é exposto, aquilo está desconhecido. exatamente. E, e se você depois tem toda uma educação que é voltada à música popular atual, né, em que a quantidade de coisa ruim, infelizmente, é muito grande, mas a gente se habitua com tudo. Se você é exposto só a uma coisa, você se habitua com aquilo. E Sim, depois, quando você é exposto a algo diferente, o diferente te choca e você pode achar que é ruim pela falta do hábito. Então, eu considero realmente extremamente importante expor as crianças à música erudita, porque ela é boa e dá a oportunidade delas decidirem se querem ou não querem. Eu lamento não ter descoberto Beethoven, descoberto nesse sentido de hoje, né, de estar estudando a música, ver as sutilezas, muito antes. Eu lamento. Mas pelo menos agora estou tendo essa oportunidade e está sendo muito bom. não, e assim, o que eu gosto do Beethoven é entender também, conhecer a história da vida dele, né? Que é também fantástico. E olha, eu vou lhe falar, eu terminando aqui a nossa conversa, eu vou retomar a minha conversa com o Irineu, porque eu não vou me convencer enquanto o Irineu me der uma palhinha, sabe? Porque ele fala tanto, ele conhece tanto a vida, a biografia dele. Então, é tão gostoso ouvir o Irineu falando. E na comemoração dos 250 anos, é fantástico, é realmente emocionante. E eu sei porque eu fui criada, né, ouvindo música clássica. E eu fui criada ouvindo muito Beethoven, muito fortemente. Isso tem uma raiz muito grande na minha vida. Então, e eu sei o que quando você fala assim, por que que eu não, como que eu não vi isso, não percebi isso antes? Isso faz uma diferença realmente. Eu até agora, nessa correria de trabalho, de fazer um monte de atividade aí, eu tenho ouvido pouco, mas isso é um objetivo para este final de semana. Que bom. Então é isso, professor. Muitíssimo Bom, obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado?
Eu que agradeço a você a oportunidade desse bate-papo, que foi agradável, muito agradável, sempre agradável conversar com você. Ah, Um recado, não sei que recado poderia dar, talvez apenas é que cada um realmente tente identificar aquilo que é importante para se dedicar, investir o tempo nessa busca que vale a pena, não importa muito em que vertente, nós falamos mais de música, mas outra pessoa pode gostar de esporte, falamos pouco de gastronomia, aliás, não falamos, não deu que eu tempo. gosto, não deu tempo, mas a culinária, não importa o tema, né? Mas eu acho que o que é importante para cada um é essa identificação do que é importante para si. E voltando ao primeiro tema que você trouxe hoje, o primeiro foi do Dia da Gentileza, mas o segundo foi da votação no domingo, não só pela votação, mas é muito importante que cada um de nós reflita sobre a condição social que vivemos. E também tome essa decisão, quer dizer, qual é o seu posicionamento coletivo, porque eu sempre digo que no espectro político, a direita e a esquerda têm o mesmo objetivo, que é o aumento da renda per capita. A esquerda busca isso pelo aumento da renda e a direita pela diminuição do capita. Né? Quando se tem um presidente genocida e que promove o enriquecimento de uma parte da população, é demonstração evidente da implementação das políticas de direita. Você mata as pessoas e fica rico. É uma opção, é uma visão. Eu, obviamente, não concordo com ela. Mas eu acho que cada um devia pensar e se posicionar. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, ou seja lá do quê. Mas tomar essa decisão. Eu priorizo o individual, eu priorizo o coletivo. Tá bom? Exatamente E isso. aí, bom fim de semana para vocês. Super. E que vençam a sexta-feira 13. Exatamente, sexta-feira 13 no ano de 2020, né? Ai, Amazonas Tá foi ótimo, eu também amei, bom. sabia? Então, tchau para vocês. Muito grande. Abraço para você e para todos aí que assistiram. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau.